Estamos iniciando o programa Saúde em Dia. Hoje com a presença da fisioterapeuta Leide Kelly Pisato, fisioterapeuta formada pela PUC Poços e com pós-graduação em traumato-ortopedia. Leide, é um prazer tê-la aqui no nosso programa. O prazer é meu, doutor Luciano, e eu agradeço a oportunidade de estar aqui no programa com você. Muito obrigado. Ô Leide, hoje nós vamos conversar então um pouquinho a respeito de dores na coluna, problemas de coluna, digamos assim. Então, eu acho que a gente, antes de começar qualquer tipo de problema, poderia explicar, para os nossos telespectadores a função da coluna vertebral, que eu acho que é uma parte tão importante, do nosso organismo. A coluna, ela é a estrutura mais importante realmente do nosso organismo, Porque ela que dá o suporte da cabeça, e pescoço, ela que vai estar absorvendo os choques, no andar, nos pulos, em esportes, em atividades esportivas. Ela dá estabilidade aos membros, e na marcha, durante a marcha, ela dá uma proteção, para a medula, que a medula ela passa ali na coluna vertebral, e também ela oferece a mobilidade, dos membros para poder estar caminhando, no andar, para praticar as atividades, oferece um equilíbrio também. Proporciona equilíbrio e tudo. Então, como você está falando, no caminhar, então sempre lembrando, que tem que consultar sempre um fisioterapeuta, um médico, com calçado apropriado, para, como você falou do impacto, então para amortecer esse impacto, para não ter problemas de coluna, isso não é verdade? E qual a parte da coluna que sempre dá mais problema, ou dor, ou alguma lesão? Porque a gente sabe que a coluna, desculpa te cortar, a coluna ela é dividida em vários segmentos, que seria o cervical, você poderia colocar para os nossos telespectadores? Isso, seria o segmento cervical, que seria o pescoço, o torácico, que é essa parte do tronco aqui, e a lombar e o bumbum, que fica perto do bumbum. E a região que aparece mais dores, a região lombar, Por quê? Por causa da mobilidade que ela tem, a coluna lombar apresenta muita mobilidade, uma flexibilidade muito grande, por causa de flacidez de musculatura, as pitoses abdominais que a gente chama, aquelas pessoas que têm um abdômen bem grande, bem digamos assim, é a parte da coluna que mais impacto recebe e que mais esforço também. Que mais esforço absorve. E por causa da gravidez também, por causa do que o abdômen vai crescendo, exatamente. Isso leva a paciente vai assumindo uma atitude, uma postura, Uma postura que aumenta a curvatura da lombar, E isso vai gerar as dores também. Então, Leide, alguma recomendação assim em termos de peso, levantamento? Nós vamos conversar mais adiante, sobre isso. Mas como você tocou já no assunto que a coluna, a parte lombar, a coluna lombar é a que causa mais dor, é a que tem maior lesão. Então, tipo assim, alguma recomendação em termos de caminhada ou de erguer, de pegar peso? Como que seria essa parte de esforço? Isso, com relação ao caminhar, tem que ter o calçado adequado, uma roupa adequada, para estar ajudando a coluna a absorver esses impactos, esses choques que acontecem durante o apoio, do pé no chão, para ele estar levantando peso, nunca a gente deve jogar o peso na coluna. A coluna não é uma alavanca, ela é uma estrutura de suporte só. Então, no caso do peso, ele tem que ser jogado nos joelhos, As pernas que vai fazer esse esforço, não a coluna. O que muita gente faz errado, abaixa, travado, pega tô com a coluna e levanta. Travada, não estou andando, não é isso? É isso realmente. Quais os desvios mais comuns que nós temos na coluna? Então, os desvios mais comuns que as pessoas até confundem bastante que existe as curvaturas normais da coluna, que são as curvaturas fisiológicas, que seria a cifose e a lordose. São as normais, todo mundo tem. Menos acentuado, Isso, que todo mundo tem, cifose e lordose. Aí o que acontece é o aumento exagerado dessas curvaturas. Então, não te cortando, já cortando, vamos explicar então o que é a cifose e o que é a lordose? É coisinha simples, mas eu acho que muita gente não sabe. Isso. A cifose, ela é uma curvatura nessa região do tórax aqui, uma curvatura normal, É uma curvatura fisiológica. Que a pessoa fica arcada para frente, Seria essa posição, Seria essa posição mesmo. E a lordose, exatamente ao contrário, É o contrário. A coluna para trás, o peito para frente. Para dar essa estabilidade, para o corpo, para o corpo humano. E os desvios mais comuns seriam, então, a hipercifose, que é o aumento exagerado dessa cifose, que seria o corcunda, aquela pessoa que tem deixa a postura, de ser normal e acaba sendo bem acentuada. Acaba sendo patológico, que são as pessoas que têm aquela postura relaxada, rapazes, que fazem muita musculação, fortalece muito o peitoral, acaba ficando, com essa hipercifose.
E uma compensação de alguma patologia, de alguma dor que a pessoa está sentindo, né, que ela acaba indo compensando essa postura e leva essa hipercifose. Outra desvio que a gente tem seria a hiperlordose, né, que já seria mais no caso das mulheres, né, o famoso bumbum empinadinho, né. A mulher já tem um pouquinho mais do que o homem essa lordose aumentada por causa do tamanho do quadril. Por causa na hora da gestação, né, no parto, tudo, por isso que tem um então pouquinho... acaba fazendo uma postura que você falou que é a lordose, né, mais acentuada, né? Mais acentuada, né, que essas posturas, essa hipercifose, né, causada pela obesidade, né. Poderia ser também por um aumento do seio, por exemplo, no caso da mulher que você falou, um aumento de um seio mais volumoso, além do normal. Aí no caso do aumento do seio já seria a hipercifose, né, ela porque essa parte do tronco leva a hipercifose. Aí ela acaba compensando essa curvatura com a hiperlordose, porque se ela ficar para frente, ela pode cair. Então, aí bagunça toda a coluna, né? Aí bagunça tudo, né? A coluna, assim, o corpo humano, ele é muito sábio. Então, ele tem essa facilidade de estar compensando, né? No caso de alguma dor, no caso de sobrecarga de peso. Então, ele mesmo compensa, né? Essas posturas. E outra que a gente tem, que é muito comum, né? Que a gente costuma ver muito em adolescentes, é a escoliose, né? Pode ter a curvatura em S ou uma curvatura em C da coluna, né? Se a gente olhar a coluna em vista lateral, ela vai estar... Vai estar aquele desenho, praticamente, não é que a gente vê muito no raio-x, né? Às vezes, olhando para a pessoa, é difícil de a gente visualizar. Mas no raio-x você vê direitinho, né? Isso. E assim, algumas pessoas que têm essa escoliose já bem avançada, você olhou para ela, você já vê que tem altura de ombro, diferença de mama, né? Uma mama pode estar maior do que a outra, nas escápulas, dá para ver a altura das escápulas também, já dá, é nítido, não precisa do raio-x para a gente estar olhando. Você olhou a pessoa, né, desnuda, você consegue ver essas alterações. Então mostrando, né, só comentando com os nossos telespectadores, a escápula seria esse osso, né, que nós temos logo atrás aqui do ombro, né, esse osso maior, né. Ô Leide, e a postura também, né, quando a pessoa se senta, né? Normalmente, você falou que a pessoa vai relaxando, e normalmente acontece com todo mundo, né? Todo mundo senta, o correto é colocar o bumbum para trás, bem no encosto, e sentar bem ereto, né? Só que, às vezes, com o passar do tempo, né, as horas de trabalho, alguma coisa, a pessoa vai, né, relaxando e vai... Isso aí, acho que traz algum problema de coluna também. Traz sim. Ninguém consegue ficar, né, o tempo inteiro na postura retinho, isso também cansa, né? Então tem horas que você vai relaxar, não pode ficar o tempo inteiro também relaxado, você tem que sempre estar se policiando, arrumar a postura, né? Mas pode trazer sim, principalmente as pessoas que trabalham sentadas na frente de computador, na frente de costuras, né? Telefone, né? Bem lembrado, as costureiras, né? Que ficam numa postura. Fica numa posição só. Isso pode levar a esses desvios das colunas e a dor, né? Que é o principal fator aí, né? E para fazer essa prevenção das dores, então, ou seja, então é a pessoa sempre se policiar, né? E eu ia comentar com você também, perguntar sobre hérnia de disco, mas nós vamos fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia, hoje com a presença da fisioterapeuta Leide Kelly Pisato. E o assunto nosso hoje é sobre problemas de coluna. E falando em coluna, vamos explicar então o que vem a ser a hérnia de disco que nós falávamos, né, agora há pouco antes dos comerciais. Isso. A hérnia de disco seria o quê? Entre uma vértebra e outra tem um disquinho vertebral. E esse disco, quando acontece a hérnia, ele rompe a parte externa dele e o núcleo extravasa, ele sai para fora. E isso ocorre com esse núcleo indo para fora, ele começa a pinçar os vasos que saem ali da região da coluna, né, as raízes nervosas. Inclusive na coluna também passa um feixe nervoso, né, que vai para todo o organismo nosso. E isso aí acho que talvez a maior causa de dor seria o pinçamento, né? Seria apertar isso, seria o pinçamento. É porque às vezes ocorre a hérnia, mas ela não gera dor, não gera nenhum problema para a pessoa. Ela consegue conviver bem com a hérnia. Mas quando esse extravasamento está muito grande, ele começa a pegar essas inervações ou os vasos que tem ali na região, né? E começa a sentir as dores nas costas ou dores irradiadas. Falando em dor nas costas, né? A lombalgia, né? Seria a parte da coluna lombar.
Como prevenir essa lombalgia, essa dor na coluna lombar, Leide? Então, a gente tem que ter cuidados assim básicos com a coluna, né? Cuidados assim com a postura mesmo, né? Tomar cuidados com movimentos de rotação muito bruscos, né? Isso pode levar a algum problema ali muscular ou até mesmo no disco que vai levar a essa dor. Salto alto, mulher que usa salto alto direto vai ter essa dor nas costas. Quer dizer que o salto alto é elegante, mas traz problemas de coluna. Mas ele traz muitíssimos problemas de coluna. Qual seria o ideal, então, para a mulher usar? O tamanho do salto, mais ou menos? De 3 a 4 centímetros. Esse seria máximo, o melhor. Isso, o melhor. Não que não vá poder usar um salto mais alto, tudo bem, mas não todos os dias, né? Que isso vai levar a dor nas costas, né? Atividade física, tomar cuidado, sempre tem que ter um profissional, né, junto, acompanhando, principalmente na musculação, né, que faz muita força, tem que ter alguém para corrigir a postura. Então tem que ter um meio termo, que tudo que é em excesso, né, Leide? Tudo que é em excesso é prejudicial, né? O tratamento da hérnia de disco, a gente ouve sempre o pessoal, vou ter que operar de hérnia de disco. Sempre é cirúrgico esse tratamento, Leide? Não. Existem dados, né, na literatura que falam que a grande maioria das hérnias de disco, eles não são cirúrgicas. Elas não são cirúrgicas. Eu acho então assim, existe o seria tratamento... mais ou menos em torno de 5% seriam cirúrgicos. O resto... Isso, o resto, existe um tratamento conservador, né, que seria, no caso, correção de postura, correção das atividades no dia a dia, né, uma conscientização corporal, né, só isso é necessário, né, já basta para estar convivendo bem com a hérnia, não precisa estar fazendo a cirurgia. No teu caso, como fisioterapeuta, por exemplo, qual o tratamento na sua clínica que mais seria adequado para a hérnia de disco? Olha, assim, a gente não tem receitinha de bolo, né? O paciente chega lá com problema de hérnia, a gente tem que ver a região que essa hérnia, né, a gente tem que fazer uma avaliação muito minuciosa, ver o que está levando a essa hérnia, né, o que está causando essa hérnia para a gente poder propor um tratamento para o paciente. Geralmente a gente entra com recursos de analgesia, né, que a gente tem dentro da fisioterapia, um trabalho de postura, correção da postura, né, orientar ele no dia a dia, né, porque a gente convive com o paciente praticamente todos os dias. Então, exatamente. A gente acaba conhecendo bastante do paciente, bastante atividade que ele faz, então tem como a gente estar orientando ele a seguir corretamente, né, as suas atividades, né, para conviver bem com essa hérnia, né, não precisar ir para uma cirurgia. E tem alguma maneira que a gente possa prevenir essa hérnia de disco, Leide? Tem, então entra no caso lá das lombalgias também, né? Postura, as atividades físicas, cuidados com as rotações, o carregar, né, o peso, né? Então a obesidade também entraria? A obesidade também entraria, né? Porque a obesidade, ela sobrecarrega a coluna, né? Ela puxa a coluna para frente e aí o disco que tem lá entre as vértebras, ele pode ocorrer aquele extravasamento, né? Então ocorrem os pensamentos ali também. E quando ocorre esse pensamento, né, vem a dor, pode vir inclusive a dor ciática, né? A dor ciática, as limitações, né? O paciente não conseguir travar, né, realmente, né? Que a gente ouve muitas pessoas falarem, eu travei por causa da hérnia, né, por causa da dor, né, que ela causa. E tem algum exercício que possa ser feito para prevenir essas dores na coluna? A hérnia você já falou, né? Mas pelo menos para as dores, tem algum exercício que pode ser feito? Então, sempre tem que ter uma orientação, né? Ver se já não tem alguma patologia existente na coluna, né? Para poder tá orientando o paciente a fazer alguma atividade física, né? Todo o exercício é bem-vindo, porque ele vai fortalecer, ele tonifica, né? Ele alonga também a musculatura, né? Então, tem que avaliar o biotipo de cada pessoa para indicar um exercício que seria legal para aquela pessoa. Ou seja, na fazendo. presença de um fisioterapeuta, né? Para fazer o exercício correto, o exercício... Sempre orientado, sempre com acompanhamento. Antigamente, um bom tempo atrás, a gente ouvia falar em tração, né? Voltando à hérnia de disco, eu acho que é judia de muita gente. Então, a tração, hoje em dia isso não é usado mais, né, Leide? Não, hoje graças em dia a Deus não, a tração, porque acho que ao invés de ajudar, estava piorando, né, a situação. Ela acaba piorando, porque no momento que você faz a tração, você faz um movimento muito brusco ali, né, com as vértebras da musculatura, você estica tudo ali de uma forma muito agressiva. Na hora que volta, que você tira aquela tração, volta aquela compressão e ela volta maior, porque a musculatura ali, os ligamentos, eles ficam frouxos, enfraquecem. Então o peso que volta é muito maior do que o que tinha antes,
antes da tração. Ou seja, isso piora bastante. Tudo, né? E graças a Deus hoje não existe mais isso. Eu já cheguei a trabalhar em lugares que existiam tração, né, que tinha lá os equipamentos para tração. Já cheguei a ver isso, mas hoje em dia não se usa. Eu estou comentando isso porque a gente acompanha, né? Eu acompanho seu trabalho e sei que é um excelente profissional, então para todo mundo ficar atento, né, nas explicações da doutora Leide Kelly, que realmente tenho certeza que vão ser muito benéficos, né, para todos. Ô Leide, Pilates, o que vem a ser o Pilates? O Pilates, ele é uma técnica, né, que utiliza... Hoje em dia utiliza-se bolas, né? Utiliza-se o solo, utiliza-se aparelhos com molas, né? Que ele acaba não sendo agressivo para o organismo. Então a gente então, hoje... o Pilates seria um tipo de exercício? Um tipo de exercício. É uma atividade física com uma musculação, vamos dizer assim. Só que ela não é... O objetivo do Pilates seria o quê? Postura... O Pilates hoje em dia ele é usado para tudo, para correção de postura, para fortalecimento, alongamento, tratamento de patologias também. Hoje em dia se usa o Pilates para isso. Porque a gente ouve tanto falar em Pilates, né? Mas o que é o Pilates, né? Por isso que eu o Pilates acaba sendo uma atividade física também, né? Vamos colocar assim como sendo uma atividade física, né? Mas hoje em dia já está sendo usado para tratamento, né? Para concentração, aquelas pessoas muito agitadas, né? Para relaxamento. Hoje em dia ele é utilizado para... Você falou que usa, então, qual material que você usa no Pilates? Seriam bolas, né? Tem a bola, tem o solo, tem a aparelhagem, né, toda que utilizam as molas, né, que seriam as molas, né? Então nós vamos, Leide, fazer um breve intervalo e já voltamos com o programa Saúde em Dia e vamos comentar, né, a respeito dos benefícios do Pilates. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença de Leide Kelly, fisioterapeuta. E o assunto de hoje, né, Leide, são problemas de coluna e falávamos agora há pouco, antes dos comerciais, dos benefícios do Pilates. Você coloca pra gente? Você fala alguma coisa sobre os benefícios do Pilates? O Pilates, ele trabalha então em cima da concentração, da respiração, né, do controle motor, né, do relaxamento também. Então, isso vai trazer de benefício para o indivíduo que está praticando, né, esse Pilates, um alongamento e uma tonificação da musculatura, vai estar aliviando as tensões, vai estar aumentando a flexibilidade e a força, né, do indivíduo, vai estar corrigindo a postura. Hoje o Pilates é utilizado também para correção de postura, né, e vai estar aumentando a consciência corporal desse indivíduo, né, para ele saber direitinho a postura que ele tem que ter uma consciência mesmo do corpo dele. Se conscientizar do que é melhor. Do que é melhor, né? Isso e mesmo. Tem alguma contraindicação para fazer o Pilates? Tem, a gente coloca como contraindicação no caso de lesões, né, com dor aguda, porque ele não vai conseguir fazer nada, a pessoa está com dor, então a gente tem que primeiro tratar essa dor, esperar essa dor passar para depois a gente estar fazendo a atividade, né? Ou seja, na crise, na dor não, né? Dor não. A gente não consegue fazer nada com dor, né? Às vezes é difícil até da gente dormir com dor, quanto mais fazer uma atividade, né? Ô Leide, então nós falamos sobre Pilates e RPG, que está tanto em moda também. O que vem a ser o RPG? O RPG, ele é uma reeducação, né, postural, né? Ele trabalha com a correção da postura também. Ele é baseado na respiração. Existem posturas, né, que o indivíduo fica, que ele é ativo, né? Então ele faz essa postura ativa, né? Tem o profissional ali, né? Que geralmente é o fisioterapeuta que está acompanhando. Tem que estar junto com o fisioterapeuta. Tem que estar junto, o fisioterapeuta vai estar orientando a postura correta, vai estar fazendo as pompagens, colocando o paciente naquela postura e associando a respiração. A base do RPG é a respiração, né? Junto com as posturas, para estar fazendo a correção da postura, o alívio da dor, né? Então o RPG ele trabalha a pessoa como um todo, né? Ele trabalha o corpo inteiro da pessoa, não é só o local ali que está com problema, ele trabalha o corpo todo. E eu estou frisando, né, procurar um fisioterapeuta, porque muitas pessoas têm o hábito, né, o vizinho ou o parente vai no fisioterapeuta, ele me fez isso de exercício, isso. Então vou fazer em casa, vou fazer a mesma coisa. Não, né? Então, não é a mesma coisa porque uma pessoa é diferente da outra, exatamente. né? Então a gente não pode pegar o mesmo tratamento que eu fiz com você e fazer em mim. Não posso. Nós somos diferentes, né? Temos organismos diferentes. Cada um aceita, né, um tipo de tratamento. Então isso que a gente tem. Por isso que é importante a avaliação
no começo de todo o tratamento, seja avaliação do médico, do fisioterapeuta, do educador físico, todo mundo tem que avaliar, ver o que pode e o que não pode ser feito. Você está falando que precisa de uma avaliação. Então, qual seria o correto? O paciente procurar o fisioterapeuta, procurar sua clínica direto, ou ir ao médico primeiro e o médico indicar a fisioterapia? Pode ser os dois? Pode ser os dois, né? Geralmente, assim, com relação aos planos de saúde, tem que se passar aí tem que ter os pedidos, no médico. Tem que ter os pedidos, então tem que passar no médico. Mas nada impede dele ir no meu consultório primeiro, pedir uma orientação. Exatamente, e eu vou estar orientando ele o que ele deve estar fazendo. Então, né? se eu quiser chegar no seu consultório, doutora Leide, eu estou com um problema assim, minha coluna, ou qualquer tipo de problema, postura, aí você vai me orientar. E o que deve ser feito. Eu posso orientar, já posso ali mesmo, né, na hora, estar fazendo uma avaliação, né, orientando a pessoa, né, o que ela deve, o que ela não deve estar fazendo. Aí sim ela pode estar procurando um médico, até mesmo ali a gente já pode estar iniciando um tratamento. E mesmo porque talvez o médico não por inexperiência, mas talvez assim por falta de informação para muitas especialidades, indicar qual seria o tipo de tratamento, qual seria o tipo de exercício que o fisioterapeuta. Então, acho que seria bem mesmo a avaliação do fisioterapeuta, seria a parte mais importante. A parte né, mais Leide? importante na hora de estar tratando, né, a causa, porque o médico, assim, ele vai dar um anti-inflamatório, ele vai oferecer um remédio, né, ali, para aliviar aquela dor, mas não está tratando a causa. O fisioterapeuta vai tratar a causa, quando isso é possível, né? Exatamente. Senão a gente também só trata os sintomas, que seria a dor ou uma alteração na postura, alguma coisa assim. Mas a gente trata a causa, então seria legal ele estar procurando o fisioterapeuta, né? A gente fazer uma avaliação, ver o que está acontecendo com aquele indivíduo. Para corrigir exatamente o problema, né, da pessoa. Corrigir o problema, senão ele vai lá, toma um medicamento, passa um tempo bem, volta a dor de novo. Mas por quê? A gente não está tratando a causa, né? Então, ali com a fisioterapia, a gente trata a causa, a gente orienta o paciente, né, para ele ter uma qualidade de vida, né, melhor. Leide, como é de costume, nós temos algumas perguntas, né, de nossos telespectadores e gostaria que você, se possível, respondesse algumas delas. Jean, vamos à primeira pergunta? A popularmente chamada dor nas costas pode vir de músculos, nervos, ossos, articulações e outras estruturas da coluna vertebral. É um dos incômodos mais comuns da humanidade. Pelo menos 9 entre 10 pessoas adultas já sentiram esse desconforto. E a metade desse número das pessoas que trabalham tem dor nas costas todos os anos. E agora, Dr. Luciano, vamos ver o que a população tem a perguntar sobre esse assunto. A fibromialgia está associada à coluna? Respondendo para o Gabriel. Ela pode estar associada porque ela vai trazer postura compensatória da dor. Porque a fibromialgia é uma patologia psicossomática, então são vários fatores que influenciam na fibromialgia. Não que a coluna leve à fibromialgia, não. A fibromialgia pode estar levando a um problema na coluna, uma postura, né, compensatória por causa das dores que vai estar sentindo. Tá ok. Vamos à próxima pergunta, Jean? Doutor Luciano, a Ludivina, ela é costureira e referente a esse trabalho dela, ela tem uma pergunta. Eu fico sentada por muito tempo, então eu queria saber se eu posso ter problema de lordose. Então, Ludivina, a lordose você já tem, como eu já tinha falado anteriormente, a lordose é uma curvatura fisiológica da coluna, uma curvatura normal. O que você pode estar tendo seria a hipercifose, por causa da costura ficar sentada ali o dia inteiro, né? Pode estar levando a essa hipercifose ou então a hiperlordose. Isso você pode estar tendo. E falamos agora há pouco sobre a costureira, né? Isso, pela costureira. postura, né? Uhum. Tem mais alguma pergunta, Jean? Eu queria saber o que eu posso fazer para melhorar dessas dores que eu tenho no pescoço e aqui nas cadeiras, que ataca tudo. Bom, senhor Orlando, o mais correto seria o senhor estar procurando ou um médico, né, para estar orientando o senhor, para ver o que está levando o senhor a estar sentindo essas dores, ou então o fisioterapeuta, né, que ele vai estar fazendo uma avaliação no senhor e vai estar vendo realmente o que está causando essa dor, né, para a gente poder estar fazendo um tratamento adequado para o senhor. Tem mais uma pergunta, Jean? O que é cifose? Então, Divina, a cifose, né, ela é uma curvatura normal da coluna na região torácica, né, que fica nessa postura como se fosse o corcundinha, né, mas a gente não consegue ver essa corcunda
Essa isso corcunda, mesmo, né? Porque é uma curvatura normal do organismo, né? Como eu já falei anteriormente, o que a gente pode estar tendo é a hipercifose, né? Que é uma curvatura acentuada, né? Que pode estar levando a dor ou outras alterações. Como nós falamos agora há pouco, né, a cifose é fisiológica, ou seja, o normal, todo mundo tem um pouquinho. Agora, acentuada, né, a hipercifose não, aí já passa, né, a ser patológico, né, Leide? Isso aí já é patológico. Tem mais alguma pergunta? Como pode se tratar a escoliose em adolescentes? Bom, doutor Luciano, eu vou ficando por aqui. Até a semana que vem. Então, a escoliose, a gente pode estar entrando com correção da postura, né? Então a gente tem que ver qual o grau da escoliose, né, que o adolescente tem, porque como ele está em fase de crescimento, é muito fácil se tratar essa escoliose, né? Então a gente faz a correção da postura, pode estar fazendo o RPG, pode estar fazendo o Pilates, né? Ou a fisioterapia convencional mesmo já pode estar aliviando os sintomas, né, da escoliose, né? Pode estar tratando essa alteração da coluna. Ô Leide, uma coisa que todo mundo, né, conhece é o famoso bico de papagaio, né? Que é uma formação óssea que a gente sabe que são os osteófitos, né? Esse bico de papagaio causa dor? Causa dor porque ele pode estar fazendo a compressão daquelas estruturas que eu tinha falado anteriormente. Então não é só o disco que leva a essa compressão, né? Então seria uma formação óssea, né? Que Isso, fica um jeito de um bico de papagaio mesmo, né? Igual um biquinho e de tem alguma papagaio. coisa que possa fazer para que se previna esse bico de papagaio ou não? Então, são os cuidados com a postura, né? E isso todo mundo vai ter, né? Esses osteófitos, né? Quando a gente ficar mais idoso, né? Vai ter, porque é uma degeneração, né? É normal isso, é fisiológico, é do organismo, né? Então, todo mundo vai ter esses osteófitos, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com as sobrecargas, né? Durante a nossa adolescência, né? A vida adulta, né? Então, é com a postura mesmo que a gente tem que estar tomando cuidado, né? Para estar como é que eu posso dizer, prolongando, né, o aparecimento desses osteófitos. Quer dizer, chega uma época que vai aparecer. Que vai aparecer. Todo mundo vai ter, não adianta. Então vamos prevenir, né, Leide? Tem que prevenir. Leide, infelizmente o nosso tempo esgotou. Eu quero agradecer a sua presença. Tenho certeza que foi de grande valia, né, para os nossos telespectadores. E fica à vontade para você fazer alguma consideração, alguma coisa que você queira. Não, eu agradeço, né, novamente, né, a oportunidade de estar aqui no programa, né, orientando, né, as pessoas com os problemas da coluna, porque a gente sempre vê falar sobre a coluna, né, sempre vê falar dos tratamentos, das prevenções, né, tudo, mas na correria do nosso dia a dia, ninguém tem tempo de parar, de prestar atenção, então seria legal estar procurando um profissional, né, para estar orientando, né, no dia a dia, o que é legal fazer, o que não é legal, né, na atividade que aquela pessoa trabalha, né, ou numa atividade física, no esporte, né, seria então interessante elas estarem procurando uma orientação, né, no dia a dia. E principalmente de um fisioterapeuta, né, super capacitado como você. Obrigada. Né? Leide, muito obrigado. Então chegamos ao final de mais um programa Saúde em Dia. Até a próxima semana. Fiquem com Deus.